tarde! Sejam bem-vindos! Está começando mais um SBT Sport aqui para você. Hoje tem semifinal de Copa do Brasil, 2 jogaços e você vai ficar por dentro de tudo. Olha, São Paulo, hein? Será que vai passar? E o Palmeiras? Vai ter dificuldade contra o América Mineiro? Lisca doido tá maluco lá com a arbitragem. Fica ligado que a gente conta absolutamente tudo. Também vamos falar de jogador insatisfeito no Santos e te atualizar sobre a situação do goleiro Cássio, que tá tudo bem com o ídolo do Corinthians, mas como sempre a gente vai fazer uma matéria bem legal falando sobre essas intempéries que acontecem no futebol de batidas de cabeça, que não é muito bom, né? E você pode participar com a gente aqui. Manda aí no nosso SBT Zap a sua participação. Vai lá. 18991437891. Comigo aqui hoje, senhoras e senhores, Rafael Rodrigues. Seja bem-vindo, Rafinha. Boa tarde, Mário. Boa tarde pro pessoal de casa. Mais um SBT Sport começando. A gente tá aqui quase terminando a semana, né, Mário? Natal tá quase chegando. Calma aí, galera. Hoje tem aquele jogaço para você escolher qual você vai assistir e nós vamos te deixar bem informados para que você possa aproveitar o Natal aí da melhor maneira. É isso, e no nosso plantão tem Ronan, Dona Gabriela, Vovô Lalá, tá lá, uma galera. Pielzinho e Miguelito na nossa retaguarda aí. Bom trabalho para todo mundo e a gente começa a semifinal que tem clássico entre tricolores. O São Paulo já está em Porto Alegre para enfrentar o Grêmio às 9h30 da noite. O Fernando Diniz faz mistério, mas a gente tem aí um provável time e a gente vai acompanhar a reportagem. Põe na tela para nós. O líder do Brasileirão vira a chavinha e segue a busca pelo título inédito da Copa do Brasil. Vai enfrentar outro tricolor, o Grêmio. O São Paulo teve o fim de semana sem jogos e está sendo preparado desde quinta passada para este jogo importante. Luciano é a grande dúvida de Fernando Diniz para o jogo. O atacante está se recuperando de uma lesão na coxa. A presença certa é a de Brenner, um dos artilheiros da competição com 6 gols. Fernando Diniz deve escalar a equipe com Thiago Volpi, Juan Fran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo, Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes, Luciano ou Tietê e Brenner. O camisa 11, inclusive, vai ser testado antes da partida e, quem sabe, praticar a lei do ex, aquela que nunca falha. É isso aí. E agora a gente vai direto para a Arena do Grêmio com o repórter Jeremias Werneck, que tem todas as informações desse duelo e, claro, informações do Grêmio de futebol porto-alegrense. Fala, Werneck! Rafael, Mário, boa tarde para todo mundo que está com a gente aqui no SBT. A Arena do Grêmio já está pronta, né? E o time do Renato está quase pronto, afinal de contas, esse jogo contra o São Paulo é muito importante. O Grêmio foca demais na busca por esse título e, segundo as informações que eu apurei, o Renato tem 3 alternativas para compor o meio-campo. A grande dúvida é quem entra no lugar do Luiz Fernando. E eu coloco o Luiz Fernando porque ele foi titular na decisão contra o Santos da Copa Libertadores. O Alisson está de volta depois de um longo período afastado por uma lesão que ele contraiu no jogo contra o São Paulo. Aí em São Paulo o Alisson está de volta. Só que o Alisson não tem condições de jogar os 90 minutos. Então é muito pouco provável que o Alisson comece a partida. As outras alternativas para essa função, o Luiz Fernando está fora porque já jogou essa competição pelo Botafogo, ok? Então as alternativas são o Ferreira e também o Tassiano. Existe uma chance do Tassiano começar o jogo. E de resto, o Grêmio vai com os melhores jogadores que tem à disposição. Vanderlei, Vitor Ferraz, Jeromel Kahneman, Diogo Barbosa, Matheus Henrique e Darlan, a dúvida ali na direita, Jean-Pierre Pepe e Diego Souza. Eu digo que o Grêmio aposta muito na Copa do Brasil, porque já está eliminado da Libertadores e no Campeonato Brasileiro ainda não colou nos líderes. Além de conquistar um título, a parte financeira também conta muito. E o Grêmio, por isso, aposta no fator casa para quebrar essa sequência atual de 4 jogos sem vitória e contra o São Paulo. Valeu, gente. Aqui de Porto Alegre, Jeremias Werneck. É isso, olha só. O Grêmio precisa que a CBF faça o Pix lá na continha deles no final desses 2 jogos aí. O Renato, amiguinho, está nos acompanhando. Tudo bem que ele tem um sonho de treinar o Flamengo, sonho de treinar não sei qual time, mas a situação do Renato vai ficar bem que insustentável e ele, na minha opinião, se ele não passar do São Paulo, ele não acaba o Campeonato Brasileiro pelo Grêmio. Enfim, muitos temperos para esse jogo, Rafa. Sim. Quer um tempero a mais ainda, Mário? O Renato Gaúcho foi técnico do Fernando Diniz, inclusive. É verdade, foi mesmo.
E no Fluminense, se eu não estou enganado. Sim. No começo lá da carreira do Renato como treinador e no final da carreira do Fernando Diniz como jogador. A principal dúvida, Mário, para esse duelo aí, tá do lado do São Paulo, que é o Luciano, que tá fazendo um ótimo 2020 aí junto com o Brenner no ataque do São Paulo. Luciano viajou para Porto Alegre, tá lá com a delegação, mas, como a gente disse aí na reportagem, deve ser testado horas antes. Eu acho que deve ser aquele famoso miguezinho do futebol. Vai ser testado, nossa, só vai pro jogo, né? Vai pro jogo, né? Vai pro jogo porque é jogo de decisão, é um título inédito para o São Paulo, as duas equipes querem muito esse troféu, né? Do lado do Grêmio, como o Jeremias falou, a volta do Alisson, né? O atacante Alisson ali estava jogando muito, fazendo uma ótima temporada, né, pelo Grêmio. Ele que joga ali meio de ponta de lança, enfiado atrás do Diego Souza ali, municiando os atacantes, tanto das pontas, né, o PP e o Ferreira, que tem atuado e também é dúvida para hoje, como o Diego Souza, que joga de centroavante. Eu acredito que vai ser um jogo bem legal por conta da proposta ofensiva das duas equipes, Mário. E o São Paulo tem um pouquinho de vantagem porque decide no Morumbi. E tem uma outra coisa, né? O time do São Paulo não tem o título da Copa do Brasil. É o único título que o São Paulo não tem em toda a sua história. Que loucura. Agora vamos lá para o seu vizinho, o vizinho do São Paulo, o Palmeiras, que vai iniciar, vizinho de muro, né, aliás. Isso, lá na Barra Funda. É isso aí, que vai começar aí a busca para a final da Copa do Brasil, hoje, 9h30 da noite também, contra o perigoso América Mineiro, bem treinado América Mineiro, lá no Allianz Parque. E a gente vai ver como deve vir aí a equipe do Mister, ou Mestre. Sim, fez aniversário ontem. Mister ou Mestre? Mister. O Mister Abel, põe o Palmeiras aí. O Palmeiras vive a expectativa de se classificar para a final da Copa do Brasil. Para que isso aconteça, precisa passar pelo América Mineiro. As duas equipes fazem o primeiro duelo na casa do Palmeiras e a volta vai ser em Belo Horizonte. Abel Ferreira pode contar com um reforço que estava se recuperando, Luiz Adriano. O centroavante está sem jogar há um mês por conta de uma lesão muscular. Ele está disponível, mas deve começar o jogo no banco de reservas. Rony deve ser o retorno certo. Ele foi poupado no último jogo contra o Internacional, na última derrota pelo Brasileirão. A escalação do Palmeiras deve ser o Everton, Gabriel Menino, Luan Gustavo Gomes e Matias Vinha, Danilo, Zé Rafael e Rafael Veiga, Gabriel Veron, Gustavo Scarpa e Rony. E no último duelo, Abel Ferreira falou sobre a dificuldade que espera para o jogo de hoje. É um jogo contra uma equipa que eliminou este mesmo Internacional, para as pessoas que dizem que é um jogo fácil. É uma equipa que eliminou também o Corinthians, é uma equipa que está a fazer muito bom campeonato, é uma equipa extremamente organizada, é uma equipa que acredito que se jogasse, se estivesse no Brasileirão, andaria seguramente a meio tabela, porque é uma equipa que sabe aquilo que faz, é uma equipa organizada e não é por acaso que está a disputar esta passagem à fase. Portanto, temos que ser extremamente humildes, temos que ser extremamente competentes, temos que respeitar 100% os nossos adversários, mas somos o Palmeiras e queremos passar esta fase e vamos nos preparar para isso. Apesar do Lisca não ter oportunidade em grandes clubes do futebol brasileiro, ele teve no Inter, né? Sim. Mas ele ajudou o Inter numa passagem que estava infelizmente dificuldade, caindo, né? No final do ano. Mas aí chegou ali mas ele chegou só um milagre. O time estava estribuchando já, como diz o outro, né? Isso. Mas fora essa passagem do Inter e folcloricamente, assim como o Marinho era visto folcloricamente, era um jogador folclórico e o Marinho vai provando que é um baita jogador, o Lisca doido, ele de doido ele não tem nada, inteligentíssimo, já desclassificou o Corinthians, tá fazendo uma baita campanha na Série B para subir o América e vai pegar o Palmeiras, que perdeu do Internacional no final de semana. Sim. Mário, eu acho que esse negócio de apelido aí é que hoje as pessoas levam para um lado pejorativo, né? Por exemplo, o Bielsa, até hoje ele é conhecido como El Louco Bielsa, tá lá no Leeds, trabalhando na Premier League, trabalhou na França, seleção do Chile, seleção da Argentina. Então eu acho que o brasileiro ele gosta, né, em homenagem aos 40 anos de morte aí do Nelson Rodrigues, o brasileiro tem a síndrome de vira-lata, né? Tudo daqui é pior do que de fora. Então a gente tem que valorizar, claro, o Lisca faz um ótimo trabalho aí pelo América Mineiro, também é vice-líder da Série B, tem um ótimo time, né? O Palmeiras tem que tomar cuidado.
tem que tomar cuidado. As pessoas dizendo aí, os torcedores, o Palmeiras deu sorte no sorteio da Libertadores, no sorteio da Copa do Brasil. Na Libertadores o Palmeiras vai pegar o River e da Copa do Brasil vai pegar o ótimo time do América Mineiro. A gente viu contra o Corinthians e contra o Internacional nessas duas eliminações que o time do América Mineiro ele não é aquele time que fica na retranca, só segurando e esperando o jogo. Ele vai para cima, bem armado, sistema defensivo muito bom. Fora que nas cobranças de pênalti a galera foi ótima contra o Internacional nas eliminações. Então o Palmeiras precisa entrar decidido, né? Fica a expectativa do torcedor de ver essa reestreia do Luiz Adriano, que provavelmente deve entrar no segundo tempo. O Abel deve puxar o Rony para o lado de campo e trocar o Gustavo Scarpa, né? Luiz Adriano entra como centroavante. É um artilheiro do Palmeiras na temporada, mas já está com um pouquinho de idade avançada, a parte física já ficou para trás, aí a gente entende um pouco essa dificuldade dele, né? Só que o Rony substituiu jogando como referência no ataque e está surpreendendo, tanto na Libertadores quanto na Copa do Brasil, né? Boa, vamos aqui para o nosso WhatsApp. Vamos lá, o Manuel Diga Solteira, será que o Palmeiras consegue matar o jogo hoje para o retorno ficar mais tranquilo? Não tem como matar hoje. Eu acho que jogos. Ele tá querendo dizer assim, se o Palmeiras golear, né, elástico, abrir uma boa vantagem, mas eu acho muito difícil. Eu não acredito em resultado elástico hoje. Também não acredito. Muito difícil, hein, Palmeiras? Difícil, Manuel, Palmeiras tem uma pedreira hoje contra o América Mineiro e decide fora. Sim, né? isso. Vamos lá, vamos seguindo aqui. O Fábio Stivanelli de Álvares Machado, o Corinthians ganhando do Botafogo domingo, ele tem chance de classificação para a Libertadores? Ô Fábio, eu acredito assim, se o Corinthians continuar jogando com essa entrega que teve na última partida e esses jogadores que estão apresentando melhora no futebol, Casares, Otero, Fábio Santos e Jô, principalmente esses 4, eu acredito que o Corinthians se classifica na pré-Libertadores. Agora, direto, G4, Libertadores, muito difícil. Esquece. O Caian de Caiuá, boa tarde, Mari e Rafa, estou sintonizado na tela do SBT Interior, assistindo ao SBT Esporte e manda um abraço para mim. Vai, Timão, vai, Corinthians! Caiuã, cadê Caiuã? Olha lá, vendo a gente. Valeu, aí, ó. Um abração aí, ó, Caiuã. Valeu, garoto. Acho que é Caian. Caian, isso, valeu. O Ti, de Rio Preto. Ai, que coisa maravilhosa. O Ti. É isso aí. Deve ser Thiago, né? Sim. Um abraço pro Ti lá de São João do Rio Preto. Hoje é Tricolor Paulista. Põe a foto do Ti aí. A gente batendo boca aí, ó, do Palmeiras. Que beleza, hein? Que sensacional. Tem mais? Vamos lá, o Zé Paulo de Freitas de Martinópolis. O Mancini encontrou o padrão de jogo do Corinthians? Parece que Parece sim, que né? tá dando, né? Com o Casares no meio, armando, Otero aberto de um lado, Ramiro do outro ali, marcando e tal. Parece que o Corinthians vai dando liga, Mário. É isso. Eu falei da nossa cozinha aqui no começo do programa, mas não falei do nosso garçom, um cara que nos serve aqui muito bem, que é o Juninho, que tá hoje aqui, não é? Isso aí. Aliás, se mandar um beijo pro Dodô, que tá se recuperando lá. Dodô, ó, beijo pra você e amarra direito essa corda aí, meu filho. O que é isso? Vamos pro intervalo. Voltamos e agora a gente vai falar de uma parceria que une Destro, Macro Atacado e Cerveja Proibida. E a gente vai falar de calor e cerveja gelada. Você quer melhor combinação que essa? Só com a Proibida Puro Malte Extra, a sua Puro Malte de verdade, que trocou de embalagem, mas continua com o mesmo sabor e a refrescância que todo brasileiro gosta. E por que a Puro Malte Extra, a Proibida Puro Malte Extra, ela segue o mais puro estilo Golden Malt Lager? Você não sabe disso? Então eu vou te explicar, olha só. Só a Proibida Puro Malte Extra é feita exclusivamente com malte de cevada, água e lúpulos especiais e ela forma uma combinação perfeita entre o amargor, refrescância, cor e corpo. Sem falar na cremosidade da Proibida. Só de pensar, já dá água na boca, meu amigo. Então agora, imagina tudo isso que eu te expliquei, sabor, aroma, combinando com os melhores petiscos que a gente tem. Camarão, é sucesso. Lombinho de porco, perfeito. E claro, também vai muito bem com aquela saladinha para você cervejeiro e cervejeira apreciar à vontade. Proibida Puro Malte Extra, mudou de embalagem, mas a combinação perfeita continua a mesma. Você encontra a cerveja Proibida nos parceiros Destro Macro Atacado. E
a gente está de volta aqui, senhor Rafael. Estamos de volta aqui, meninos e meninas, e vocês se lembram de uma proposta que a gente divulgou aqui sobre uma negociação entre Santos e Kashima Antlers, envolvendo aí o volante Diego Pituca? Então, o valor da venda seria de R$8.200.000, mas a negociação não saiu por conta da troca de comando do Santos. Andrés Rueda, o novo presidente, ele deve tomar aí a decisão no dia 1º de janeiro, quando assume. Mas o fato deixou o Diego Pituca insatisfeito e o jogador emitiu uma nota oficial pesada. Ele colocou o seguinte: todos sabem do meu carinho e devoção com o Santos, meu clube de coração desde criança. E acho que todos entendem também que sou profissional. Ganho minha vida e sustento minha família com esta atividade, seja no Santos ou seja em qualquer outro clube no qual eu já defendi com salário em dia ou atrasado, sempre com dedicação e profissionalismo. Me entristece demais a falta de respeito com a qual eu venho sendo tratado, não pela entidade, mas pelas pessoas que são responsáveis pelo Santos. Sigo meu trabalho de cabeça erguida, em busca da tão sonhada final da Libertadores, mas peço àqueles que representam os interesses do Santos respeito e consideração por tudo que já fiz com esta camisa. Segundo o novo presidente, o Kashima retirou a proposta e não deve aguardar um novo posicionamento. Que papelão, né? Que diretoria pífia é essa do Santos, vergonhosa. Vamos seguir em frente aqui. A gente também aqui falou sobre a lesão do goleiro Cássio e uma jogada que gerou um choque de cabeça. E tá tudo bem com o Cássio, com o goleiro do Timão, mas isso tem sido recorrente no futebol. E o nosso querido André Galvão preparou aí uma reportagem especial para falar sobre isso e uma nova regra que deve ser criada, e a gente vai entender. Põe na tela. O goleiro Cássio, do Corinthians, foi atingido em cheio por Vinícius, atacante do Goiás. Ele ficou no gramado por alguns minutos, mas precisou sair da arena em Itaquera de ambulância, direto para o hospital. A IFAB, instituição que determina as regras do futebol, recomendou e a FIFA atendeu. A partir de janeiro de 2021, uma alteração extra poderá ser realizada em caráter experimental em casos de concussão. A substituição, inclusive, poderá ser temporária, com o atleta retornando ao campo se ficar comprovado que ele está em condições. Essa nova regra pode evitar algumas situações, como, por exemplo, o que aconteceu com o zagueiro Gustavo Gomes, do Palmeiras, na Libertadores. No duelo contra o Libertad, na semana passada, ele chocou a cabeça com um adversário no primeiro tempo. Recebeu atendimento, mas continuou jogando. Depois, no segundo tempo, ficou com a visão embaralhada e precisou sair. É um acidente de trabalho. Então eu acho que isso é uma medida muito eficaz. Eu acho que tem que ser feito realmente, né, se vai acontecer isso, principalmente no caso do goleiro, né, que a FIFA hoje está mais fácil, né, de se trabalhar, eles alargaram as visões dele. Assim como o goleiro Cássio, que segue internado e em recuperação no hospital, como informou o médico do clube, doutor Ivan Grava. Tá tudo bem com ele, ele está internado ainda, em observação. Ontem no jogo ele teve um trauma no crânio, né, na cabeça, e teve uma concussão. No hospital ele fica no mínimo 24 horas de observação. A esposa do jogador postou essa foto nas redes sociais, afirmando que está tudo bem. Ele passou a noite na UTI e agora está em um quarto normal. O próprio ídolo corintiano também fez questão de gravar um vídeo para tranquilizar a torcida. Mas graças a Deus estou bem, foi mais um susto mesmo, graças a Deus. Agradecer muito ao departamento médico do Corinthians. Cássio nem conseguiu ver o restante da partida. O Corinthians derrotou o Goiás de virada por 2-1, com o artilheiro Jô desencantando e Walter como goleiro substituto. Uma alteração que foi queimada com a regra atual, mas que será considerada extra no ano que vem, para preservar a saúde dos atletas, antes que seja tarde demais. Houve o trauma, foi constatado, sai na hora.
Não tem nem o que falar. A gente estava até comentando aqui, tem até um filme do Will Smith que ele é uma história real, que ele foi o criador aí daquela regra que tem no futebol americano, para quem acompanha o futebol americano, que não pode ter choque de capacete em futebol americano, que o cara que provoca a batida, ele é expulso do jogo e o jogador ele fica fora do resto da partida. Sim, sim. Os outros esportes também, por exemplo, o MMA. Depois que acaba a luta, mesmo que o lutador venceu a luta, é feita uma avaliação médica e ele, de acordo com o número de golpes que ele tomou na cabeça ou na face, aí é estipulado o tempo que ele deve ficar fora das atividades, né? Ou seja, sem lutar. Eu acredito que essa regra, Mário, ela essa recomendação hoje em dia, no caso, né, de que o jogador deve ser substituído quando ele sofre uma pancada na cabeça, ela acaba sendo descumprida, essa recomendação, por conta do técnico ficar ali com medo de queimar uma substituição, ou às vezes já fez todas as substituições e não dá para trocar, tem que deixar o jogador ali em campo. Então, se for uma regra mesmo, estipulado, bateu cabeça com cabeça, troca os dois, aí está correto, porque você previne, né? Pode ser perdido uma vida em campo, então é muito mais, uma vida vale muito mais do que o resultado ou do que uma substituição. Exatamente, Rafa. Bom, só para lembrar, algumas pessoas, nós estamos no século XXI, não sei se vocês sabem, e certas condutas hoje não são mais aceitas, né? Por exemplo, a equipe feminina de futebol do Internacional sofreu com comentários machistas e horrorosos nas redes sociais e até em um programa de rádio. Bom, a Rede Pampa mandou para a nossa equipe em Porto Alegre um negócio lamentável. Põe na tela. A foto da atleta de 15 anos do time feminino da categoria Sub-16 do Internacional foi postada nas redes sociais em comemoração ao título inédito. Ela escreveu: "A base vem forte". Foi o gancho para uma série de comentários feitos por homens com cunho sexual. Essa narradora, ex-atleta, torcedora do Internacional, se revoltou durante uma live e chorou. É um absurdo, porque a menina tá lá para jogar futebol. E aí falam sobre isso e pode acabar com a carreira de uma pessoa isso. Ninguém sabe como ela vai se sentir em relação a isso. A Andreana disse que se sentiu muito mal depois de ler as mensagens. Mexeu comigo na hora de uma maneira que eu não consegui conter a emoção, conter as lágrimas. E eu tinha que falar, eu tive que desabafar, porque eu já sofri isso, minhas amigas já sofreram isso, muita gente, as mulheres sofrem isso todos os dias. Só que o desrespeito com as mulheres não parou por aí. Também houve outra partida envolvendo a equipe feminina profissional do Internacional. Foi um Grenal. As coloradas venceram. O assunto foi repercutido por uma rádio especializada em futebol aqui em Porto Alegre. Um dos comentaristas disse que as atletas deveriam utilizar calções mais curtos. Outro colega complementa: joga de fio dental. O apresentador chegou a se desculpar com uma estagiária que estava no estúdio. Ele disse: desculpe pela manifestação desse vovô tarado. Os comentários na rádio agora viraram assunto de polícia. Nesta terça-feira, uma torcedora do Internacional veio até a Delegacia da Mulher aqui em Porto Alegre para fazer o registro de um boletim de ocorrência. No documento, ela disse que se sentiu ofendida por ela e também por outras mulheres. A jovem se chama Thalia. Num comentário daqueles, dizendo onde que uma jogadora deveria usar fio dental, porque ficaria melhor, é objetificar uma mulher, é sexualizar a imagem de uma mulher. Não podemos mais aceitar violência contra a mulher, seja ela psicológica, física, moral, sexual, entre outras. Não podemos mais. A delegada que está com o caso disse que a apuração dos fatos já começou. A partir de agora, a Polícia Civil adotará todas as providências pertinentes justamente para apurar o contexto dessas declarações direcionadas às meninas. Bom, a Rede Pampa mandou para a nossa equipe em Porto Alegre uma nota da Rádio Grenal e, segundo a nota, eles se retratam ao vivo com pedido de desculpas. Roberto Pato Mouri, um dos
jornalistas que fez o comentário machista pediu a palavra logo no início do programa e garantiu que não quis ofender as mulheres e nem as jogadoras do Internacional. Segundo ele, que se considera um dos maiores defensores do futebol feminino, né? Tá certo. E que jamais agrediria qualquer menina com falas machistas. Já a empresa, por meio da Rádio Grenal, reforçou que é dirigida por uma mulher e salientou o pedido de desculpas. Antes do Rafa falar, só quero colocar aqui, eu estava pensando, e aí o ponto pode falar comigo. A gente tem a Gabriela, que é a nossa chefe de redação, que é uma mulher desse tamanhozinho assim, ó, abre aqui. Ela é desse tamanhozinho, mas ninguém mexe com ela, sabe por quê? Porque todo mundo tem respeito com ela, além dela ser brava pra caramba, né? Mas ela tem respeito, e ela conquistou essa posição lá, porque ela trabalhou muito, entendeu? E não foi por nada de objeto, né? A gente tem a Patrícia Machado, que é uma das maiores e melhores jornalistas e produtoras que a gente tem na história aqui do jornalismo do interior. A gente tem a Andréia, que é apresentadora, a gente tem a Thalia, que faz parte do portal, a gente tem a Jéssica, a Priscila, a Vivi, a Renata Demorou, que é hoje uma das pessoas que está no auge da carreira dela e está fazendo um baita sucesso. A Lucélia, que é incrível, que está à frente do microfone, já foi produtora aqui também. Enfim, olha quanta mulher que trabalha aqui com a gente e todas merecem respeito. A gente tem a Sandra e a Michele lá no OPEC, a Karine. Enfim, olha quantas mulheres nós temos só aqui onde a gente está, né? Fora São José do Rio Preto, fora Presidente Prudente, são mulheres de posições e que... fica aqui o nosso repúdio, a nossa vergonha, principalmente pelos homens, né, que pela falta de respeito e que acham que rede social... Você que acha que rede social é terra de ninguém, você está completamente enganado, Não é assim que funciona, tá? Não é assim que funciona. A gente aprendeu a duras penas isso. Ô Mário, só para fechar, assim, duas coisas. Eu fiquei extremamente chateado com isso pelo fato de terem sido jornalistas, né, falando idiotices como essas, né? A minha amiga, uma das melhores amigas que eu tenho, é a camisa 10 do Internacional. Foi a primeira mulher a marcar gol num Grenal, participou aí do Campeonato Gaúcho, foi campeã pelo Inter. Deveria ter sido exaltado o quê? Primeiro Grenal transmitido na TV aberta, né, com grande audiência e, infelizmente, a gente está aqui discutindo idiotice. Fica aqui, então, o nosso repúdio. Um beijo pra você. Tchau. É nóis, mulherada. Vocês são incríveis. Eu amo vocês. Tchau.